Mais um Cast Doctor para você. Vamos falar sobre cirurgia robótica, um caso inédito aqui em Santa Maria, sobre uma cirurgia envolvendo rins. Mas falar sobre cirurgia robótica é algo que traz tecnologia, e tecnologia avançada no meio médico. E aqui estou com dois médicos urologistas que vão falar sobre isso e muito mais. O Dr. Auro Felipe Duarte e o Dr. Rodrigo Muniz. Sejam bem-vindos, meus amigos, aqui no programa Cast Doctor, o podcast da saúde. Muito obrigado pelo convite, e para nós sempre é um prazer e uma honra, né, a gente poder conversar sobre uma coisa que a gente trabalha diariamente na nossa profissão e que envolve um benefício muito grande para a cidade, né, como um salto tecnológico para os pacientes, né. Então isso foi uma coisa muito importante que aconteceu recentemente em Santa Maria, né. Nós agradecemos mesmo, Douglas, a oportunidade de divulgação. Como a gente estava conversando antes, o Rodrigo e os outros cirurgiões estão se dedicando à construção da técnica robótica aqui em Santa Maria. Muitas pessoas aqui da cidade nem sabem que tem um robô, e não é um robô simples, não é um robô antigo. Nós temos um robô hoje que é o topo da tecnologia em termos de cirurgia robótica. E mundial, né? Que é exatamente, que é o da Vinci XI. Existe um robô novo que nem está no mercado ainda, que ainda está recém sendo lançado pela Da Vinci, mas que também não traz grandes avanços em relação ao modelo que nós temos aqui. Então, a pessoa hoje que for operar em São Paulo, que for operar na maioria das cidades americanas, que são top em robótica, vão ter exatamente o mesmo material que a gente tem aqui na nossa cidade. Sim. E fazer a robótica aqui traz uma série de benefícios para a pessoa. Uma que a gente está fazendo as cirurgias com grupos de médicos que vêm de fora, muitas vezes, e que são altamente especializados, com extensa experiência em robótica. Então, não é uma coisa que está sendo aprendida aqui puramente. Nós temos gente com experiência fazendo esse tipo de cirurgia dos melhores hospitais do Brasil em termos de robótica. E o paciente tem o fato dele estar perto de casa. O médico vai estar do lado dele 1 hora depois da cirurgia, se ele precisar, vai estar do lado dele no dia seguinte, 2 meses depois, 3 meses depois. Isso é fundamental em cirurgia. Tu ter alguém que te cuide bem, porque cirurgia é pré-operatório, que a gente faz o diagnóstico, o transoperatório, que a robótica nos oferece toda essa tecnologia, e o pós-operatório. Então, a gente tem, eu e o Rodrigo trabalhamos juntos há quase 20 anos aí, e sempre tem alguém da nossa equipe, o Dr. Manuel também trabalha conosco aí, sempre tem alguém da nossa equipe na cidade. É diferente de tu operar em São Paulo, o cara te dá um tchau no avião ali e tu nunca mais vê o teu cirurgião. Então, esse cuidado é fundamental para a gente conseguir manter uma medicina de qualidade com o robô. É um diferencial muito grande, né, de estar o médico junto. E acontece, né, o paciente no pós-operatório tem que se sentir que ele está sob seguro, guarda, né, de alguém, seguro de alguém, porque surgem dúvidas, porque daqui a pouquinho é um pontinho inflamado, é uma coisa que ele quer que a gente olhe no consultório, né? Então, às vezes parece uma bobagem, mas para o paciente é uma segurança, né? É muito, né? E muito. Então, isso que o Auro falou é muito importante, né? Muitos pacientes, às vezes, vão buscar fora o que pode ter aqui da mesma qualidade e com todo esse cuidado a mais, né? Exato. Vamos colocar essa situação, né, dessa cirurgia que foi feita agora, no sábado passado, e que, nossa, trouxe algo que, para vocês principalmente, né, é algo assim com uma vantagem muito grande. O que diferencia essa cirurgia que vocês fizeram no sábado passado para a outra, que no caso a cirurgia aberta, né? Só para que as pessoas elas tenham noção do quanto é diferente. Inclusive essa cirurgia ela tá publicada, né, no Fala Doctor, né? E também nos Instagram de vocês, que às vezes as pessoas têm curiosidade em saber como que é. Então, o que diferencia essa cirurgia de sábado para as outras que vocês já fizeram? Essa cirurgia que a gente colocou como inédita aqui em Santa Maria por robótica, porque nós já foram feitas várias cirurgias de próstata aqui, principalmente, que é o principal foco da robótica, né? A prostatectomia radical para o câncer de próstata. E essa nefroureterectomia é uma cirurgia, o seguinte, é uma cirurgia que o tumor do rim ele está dentro do canal do ureter ali, que é o conduto que leva a urina do rim até a região da bexiga, tá? Esse tipo de cirurgia não é comum nem é aberta, porque são tumores que não são tão frequentes assim de serem vistos.
Mas apareceu um paciente com esse caso, eu atendi ele na realidade por uma cólica renal, pela passagem de um cálculo renal. E durante a investigação da cólica, do cálculo, se viu que ele tinha um tumor dentro do canal do rim. Tivemos um achado ocasional que beneficiou bastante o paciente, o fato dele ter tido a cólica. E aí se propôs fazer a cirurgia aberta, eu, o Dr. Rodrigo e o Dr. Paulo Caldas, que é o médico... A cirurgia robótica, né? Isso, desculpa, a cirurgia robótica, tá? Se propôs para ele, na realidade, que é o que a gente faz no consultório, que o Rodrigo faz, todo mundo faz. Nós temos 2 ou 3 técnicas, pode incluir a videolaparoscopia também, que podem tratar esse caso. A gente fala sobre as vantagens de cada uma, sobre o custo, que também existe, mas não é um custo nada absurdo, assim, a robótica hoje. E ele optou por fazer a cirurgia robótica. A grande questão dessa cirurgia é que ela é uma cirurgia que é feita em 2 andares diferentes do abdômen, né? Tu trabalha sobre o rim dele, que é na parte superior do abdômen, tu faz a remoção de todo o ureter na parte média e desce até a bexiga, porque tu tem que tirar um pedacinho da bexiga também, que é no andar inferior do abdômen. Isto faz, por exemplo, que a dificuldade de fazer uma videolaparoscopia é muito grande, porque tu tem punções e que te limita o movimento das pinças ali. E na cirurgia aberta, para te ter uma ideia, eu não sei se eu posso visualizar o movimento aqui, mas é um corte que se faz lá debaixo da costela até a região da bexiga. Tu imagina um corte desse tamanho, né? É um talho. Como é um talho de gaúcho grande. Assim, é isso aí. Facão. E isso muda totalmente o pós-operatório do paciente. Né? O paciente, eu conversei com ele ontem, depois eu fazia 24 horas da cirurgia, perfeito, conversando com a família, sentado no quarto, se alimentando. Um dia depois, né? Muito menos dor, né? Muito menos exatamente, muito melhor. E só complementando o que o Auro falou, né? Nosso robô, esse nosso robô é o mais avançado, né? Então, como é uma cirurgia de mais de um nível, digamos, de pegar o abdômen superior, médio e inferior, isso o próprio robô consegue, digamos, mudar a posição dele, a gente chama de dock, né? Mudar o dock dele sem precisar desacoplar totalmente o robô. Porque tem outros robôs que tu vai ter que tirar o robô, mudar a posição do paciente para reacoplar o robô. Então, esse nosso robô, até nessa, ele tem essa característica, essa vantagem dele, né? Então, a gente está trabalhando, digamos, num foco e depois o robô ele se autoajusta para trabalhar no outro foco. Eu vi que tinha 2 pinças e estava entrando uma terceira uma hora ali. Sim, a gente trabalha nessa cirurgia com os portais, que a gente chama, né? Certo. Semelhante a como é feito com a colicistectomia, que foi a cirurgia que deu início na vídeo, né? Os pacientes às vezes até chamam de fiz a vesícula por laser, né? Mas é o vídeo. E tem os portais, que é onde são as pequenas incisões por onde entra os braços que vão ser trabalhados, digamos assim, né? Em média, para fazer uma cirurgia desse tamanho, a gente faz com 4 a 5 portais, tá? Somando que um portal tem mais ou menos 1 centímetro ou meio centímetro, depende do portal, tu vai ter uma incisão de 5 centímetros no máximo, né? E quando a outra seria de 20, 25, 30 centímetros, dependendo do tamanho da pessoa. Nossa. É uma vantagem muito grande. E o que traz um pós-operatório mais seguro, com menos sangramento, a cicatrização ela vai ser mais fácil, né? Menos entrada para bactérias, para agentes que uma infectam. série de proteções que o robô dá. E assim, o robô, para nós que estamos trazendo a técnica aqui para Santa Maria, que a gente está em escalonamento de número de cirurgias, tudo, é impressionante a cirurgia em si. É uma cirurgia que apaixona um cirurgião, assim, porque o sangramento mínimo ali, tu vê um detalhamento de dissecção, de deslocamento dos tecidos normais, né, protegendo eles, coisas que em outros tipos de cirurgia, mesmo a cirurgia videolaparoscópica, é bem mais difícil de acontecer. Claro. É um controle muito grande, assim, muito fácil, porque o robô ele não tem nenhum movimento de tremor, de nada, ele não faz movimentos bruscos, claro, tem um cirurgião controlando no console o robô, né? Que a grande questão é isso aí, é um médico que controla os braços do robô. Mas o tipo de mobilidade que ele tem e a visualização espetacular que ele tem do tecido permite uma proteção ao tecido que não tem que ser mexido, que não tem que ser retirado. Essa é a grande vantagem do robô ali,
que permite esse pós-operatório muito bom. Né, Rodrigo? Essa questão da visualização que o Áureo fala, isso é fantástico, né? Quando a gente tem a cirurgia laparoscópica... Primeiro, vamos colocar a cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica por vídeo e cirurgia robótica. É uma evolução natural, né? Claro, sim. Não tem como tu querer comparar algo com outro. É como se fosse andar caminhando, bicicleta e carro, né? Ou avião. Vai escalando na evolução. Então, Exato. Quando a gente tem o primeiro contato com o robô e enxerga os tecidos, enxerga a cirurgia no console do robô, é fantástico a tua reação. Tu tem uma visão que tu não tinha antes. O zoom. E em 3D. Né? A visão laparoscópica, ela não tem essa característica de não ser em 3D. Né? E a robótica nos dá essa visão em 3D. E é fantástico, assim, tu começa a ver coisas que na cirurgia aberta tu não via, assim, nos mínimos detalhes, né? Então, tu tem um nível da acurácia, que é mais um fator de trazer bons resultados para o paciente, que tu não tinha nas outras cirurgias. Né? Traz um campo mais aberto, uma visibilidade muito maior, e que isso vai te dar muito mais situações de tomar as decisões no momento da cirurgia. Exato, exatamente. E aqui, uma grande vantagem que a gente tem hoje na robótica aqui em Santa Maria, é que os cirurgiões que estão indo atrás dela fazendo, são cirurgiões também com extensa formação em cirurgia aberta. O Rodrigo tem uma experiência muito grande, ele que trouxe a videolaparoscopia de grande volume também aqui para a parte de urologia, quando ele veio trabalhar comigo, a gente fez muita próstata, ele opera muito bem essa parte. E esse somatório de experiências é importante, viu, Douglas? Existem alguns países, como os Estados Unidos, hoje, onde está havendo algumas dificuldades já, porque cirurgiões já entram direto para a robótica, às vezes, e desaprendem um pouquinho a manipulação natural de uma cirurgia aberta. E nenhuma cirurgia do mundo está impedido de tu ter que abrir o paciente. Com certeza. Pode ocorrer alguma situação X ali que tu tem que abrir. Então, é importante tu ter uma formação nessas 3 linhas de cirurgia para poder entrar dentro da barriga, como se diz, for necessário. O plano A, B e C, né? Então, essa situação aqui também é outra coisa que a gente vê como um grande trunfo que a gente tem nesse momento. Né? Que faça um diferencial. Sim. Mas é uma cirurgia maravilhosa. O importante é que se divulgue isso, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, assim. E existem outros grupos que não são da urologia, como da proctologia, colegas como da cirurgia oncológica, o Dr. Lucas Feijó. Sim. Agora o Dr. Glauco fez algumas cirurgias bariátricas também com a equipe dele lá, por robô. Então é uma tendência de uma migração de vários cirurgiões para essa área, né, Rodrigo? Claro que todo o preparo é diferente, né, do bloco. Se tem mais tempo, né? Precisa de mais tempo para isso. Sim. Isso é mais... mas também é uma questão de início. Treinamento, né? Se acostumar. Hoje, obviamente, para nós fazermos uma cirurgia robótica, digamos, terminar ela e começar uma outra, é um processo bem mais demorado do que uma cirurgia aberta ou laparoscópica, onde toda a equipe está mais treinada e rotineiramente, né? Então, isso se ganha em escala, isso se ganha em volume, né? Porque não tem dúvida que esse robô chegou mais ou menos há 1 ano, Santa Maria, né? E é um processo evolutivo, como eu havia falado. Não tem dúvida que daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos, nós vamos ter 2, 3 robôs, isso vai acontecer. Claro. Né? Então, daqui a pouquinho, nas salas, cada sala vai ter seu robô, isso é uma evolução. Quando, às vezes parece muito longe, não, o Rodrigo está falando uma coisa, mas às vezes isso vai ser... Mas vai acontecer, porque... isso faz parte de qualquer área onde a tecnologia surge. Primeiro, a tecnologia ela é muito cara, né? A manutenção é cara, as peças são caras, né? Mas quando ganha escala e ganha volume, começa a baratear. E a concorrência, né? Porque também está entrando e vai entrar muitos novos robôs. Chineses daqui a um tempo estão aí. Tem vários, e outras marcas. Então, isso traz competitividade, isso traz, afinal de contas, benefício para o paciente. Disputa de mercado. Disputa de mercado, que vai baratear. Né? Com certeza. Então, essa questão de tempo, ou envolvimento, ou demora nas trocas, isso tudo com o tempo minimiza, né? E agora, falando em custo, né, também a situação de custo de equipe, porque a equipe ela tem que ser diferenciada. É uma equipe que ela tem que ser treinada para aquilo.
né? Desde os modos, o comportamento, né, dentro de um bloco cirúrgico muda também. Não, e como o Auro falou, né, é uma cirurgia que envolve custos para o paciente, né? E isso a gente sabe porque é importante. Então, se está envolvendo custos, o paciente tem que receber vantagens daquilo, né? Ele tem que receber, não digo o melhor tratamento, porque todos, né, a gente procura tratar igual, mas, claro, sim. Mas receber uma cirurgia com uma qualidade melhor, claro, né? Para poder ver na prática que aquilo que ele fez valeu a pena. Sim. Né? Então, hoje, uma cirurgia de próstata, que é uma cirurgia que a gente mais faz, né, com o robô, o paciente dá alta em 24 horas. Que diminui custo. No Exato, caso, um paciente que né? fica mais tempo num quarto, é mais custo que gera. Então, menos dias que fica. O paciente tem uma despesa que é real ali, tudo que ele poderia, de repente, se ele tem Unimed, IP, um plano de saúde em gerais, assim, ele poderia fazer coberto pelo plano de saúde, mas ele tá tendo essa despesa, que não é nada absurdo, né? É difícil a gente aqui falar em números, porque cada cirurgia tem seu custo, os valores. Vamos colocar em situação de quantos % a mais da cirurgia por videolaparoscopia? Não, é que assim, hoje em Santa Maria, os planos não cobrem tanto o uso do robô, né? Não faz parte do rol, né? Claro. Então, mas o paciente pode internar pelo seu plano e vai pagar uma taxa pelo uso do robô, né? E que isso é para o hospital, porque o hospital que investiu, o hospital que tem todas os materiais do robô, eles têm vida útil, que a gente chama. Então, por exemplo, um porta-agulhas, uma tesoura, uma pinça de apreensão, ela vai ter 10, 15, 20 vidas úteis e depois tem que ser trocada. Não, isso é programável, então tem um custo. Então, o hospital vai cobrar os valores pelo uso, né, conforme uma taxa. E depois também existe um custo por honorários médicos. Isso que o Mauro falou, é difícil porque é muito individualizado, né? Não tem como falar pelos colegas. E tem capacitação aí. Exatamente. Também, né? É uma técnica nova que naturalmente tem seu custo, mas assim, diante de outros custos que existem na medicina, o robô não é nada tão absurdo. Assim, sim, claro. Qualquer pessoa consegue... Qualquer pessoa não. E que bom que várias áreas estão usando também, né? Mas não é uma coisa que a pessoa tem que vender uma casa para fazer, né? Claro. Então ela pode tranquilamente se organizar, se for possível, né? Porque a vida financeira de cada um que sabe ali, mas consegue fazer uma cirurgia robótica hoje, conversar com o seu médico, a equipe, tudo. Tem seu custo, mas assim, tu está pagando por uma vantagem muito grande, uma vantagem médica, de recuperação, tem uma série de benefícios que tu tem no pós-operatório da cirurgia robótica, né? E os riscos que existem também acabam sendo minimizados, no momento tem uma visualização melhor. O robô já está 1 ano e meio aqui, então já tem uma equipe cada vez mais treinada para fazê-lo, né? Então existe uma curva ascendente de melhoria para o paciente muito grande. Mas é uma técnica maravilhosa. Moça, que, assim, imagina. Nos surpreende, como eu disse, mesmo nós como médicos, porque a gente sempre acompanha o congresso. Sim. A robótica já existe nos Estados Unidos há muitos anos, tanto é que a prostatectomia radical, que é a cirurgia para o câncer de próstata, praticamente só existe por robótica lá, ninguém faz nem vídeo nem aberta, todas são por robótica. Já há muitos anos. Há alguns anos já. Então a gente ia acompanhar, mas tu visualizar ela, já acompanhei algumas cirurgias em Porto Alegre também, tudo, o Rodrigo também, mas tu visualizar ela no nosso meio aqui, quando a gente acompanha o pós-operatório, quando a gente vê a evolução do paciente, a gente fica encantado assim, com a recuperação desse tipo de paciente. E mais encantado é vocês estarem fazendo hoje. Que antes vocês ficavam vendo lá em Porto Alegre, em São Paulo, e agora hoje vocês estão fazendo aqui. E é como eu falei, às vezes parecia distante, né? Mas chega e, como eu disse, vai chegar novos e essa questão de custo vai baratear. Né? E aqui em Santa Maria, o Caridade nos trouxe também um centro de treinamento, né? Como a robótica é uma cirurgia que é feita à distância, uma pequena distância do paciente, tu trabalha num vídeo 3 dimensões ali, nós temos um simulador da robótica onde o cirurgião pode ir lá várias vezes treinar o movimento das pinças, tudo. Então, se alguém realmente quiser se dedicar, esse aprendizado é muito rápido ali, né? Isso é muito bom. Um simulador do próprio robô. Exato. E que o médico pode estar ali e é treinando. Da própria empresa, né, da robótica que fornece isso, mas não são todos os hospitais que têm. Né? Foi adquirido junto com o nosso pacote, o robô veio o simulador, né? Sim, claro. Exatamente. Paga o pacote mesmo. Paga o pacote mesmo. E na situação da robótica e tecnologia, agora vamos pelo lado de empreender.
Então tem que ter pessoas que tenham essa situação do empreender, e dentro dessa situação, acho que, se não me engano, foi uns 24 milhões, né, dentro disso, dentro desse valor, que não é pouco, é muito mesmo, mas assim, são pessoas que ao mesmo tempo eles estão pensando no paciente e naquilo de trazer o que é a atualidade de hoje. Porque se Santa Maria não traz, outras cidades trazem, e que já tem. Mas o que se beneficia é quem? Quem se beneficia é a região. E como vocês mesmos falaram, daqui a um tempo vai ter as concorrências aí, vai acabar diminuindo, os planos vão se adequando e as pessoas vão conseguindo esse tipo de situação. Governamental, isso eu não sei se eles vão investir ou não, mas isso é outro quinhão. Né? Mas para vocês, nessa situação, mudança, tá? Adaptação. Né? Você já tem um longo caminho, né, dentro da estrada da medicina. E, claro, você sempre se atualiza. Agora, chegar uma tecnologia dessas, onde vai ter que tirar vocês da zona de conforto, me fale um pouco sobre isso. É um processo natural e em qualquer área, né? A gente sempre, na tua área, se tu não te reinventar, não surgiu novos modelos e coisa, fica para trás. Exato. Na medicina, acho que mais ainda, né? Uma área, graças a Deus, competitiva e que muda muito, né? Muda muito as questões de tratamento, as questões diagnósticas, os métodos diagnósticos que existem hoje não existiam há pouco tempo atrás. Então, se o médico não acompanha, como qualquer outra área, ele fica para trás, né? Então, hoje, o colega que não se dedicar na cirurgia robótica, certamente ele está colocando, não digo um fim na carreira, né? Mas ele vai ficar para trás porque é uma evolução, né? Então, a gente já, uma vez conversando com colegas de mais idade, não vou fazer isso, eu acho que não tem tanto benefício, né, para o paciente, por isso, por aquilo. E teve um colega nosso que foi paciente, né, de mais idade, tudo. Não estou falando que ele falava mal ou não dessa situação, mas quando ele foi paciente, depois ele veio falar com a gente e disse assim, eu virei fã. Né? Então, ele viu o outro lado da coisa. Mas essa questão de empreendedorismo ou de atualização, isso faz parte do processo em qualquer área, né? Então, se tu deixar de se atualizar ou buscar, então tu vai acabar naturalmente se aposentando, né? A questão da robótica, assim, Douglas, que é uma pergunta... Eu tenho o Rodrigo veio trabalhar comigo, eu já estava há 10 anos aqui, então estou há mais tempo. Para a minha geração ainda essa adaptação ainda é um pouquinho mais... A questão da opção de tu te adaptar a uma técnica nova, por exemplo, para mim que estou com 30 anos de cirurgia na estrada, aí, como se diz, tu tem que saber se tu gosta de operar, é uma coisa fundamental. Não é só a questão financeira, tu tem que gostar de ir para o bloco cirúrgico, para mim, para o bloco cirúrgico é uma coisa prazerosa, eu gosto de fazer cirurgia, até eu sempre digo, o consultório, como é muito pesado, muitos pacientes, às vezes me deixa muito mais cansado do que ficar 6 horas fazendo cirurgia. Né? Claro. Então é isso aí. E como o Rodrigo diz, ou tu abraça essas técnicas novas que estão consagradas já, não é que estão se consagrando, elas já estão consagradas em países que já têm ela há muito tempo, ou tu tem que passar para outra pessoa trabalhar no teu lugar, porque não é pelo teu histórico todo anterior que alguém vai optar em fazer uma cirurgia aberta, quando tu tem a possibilidade de fazer uma robótica, quando o paciente tem condição de fazer, quando tu tem a tecnologia à disposição, né? A robótica para o paciente que tem mais, ou para o cirurgião que já mais velho, se ele aprender bem, ele acaba prolongando até a vida do cirurgião, ao invés de... Por quê? Porque tu fazer uma cirurgia longa, aberta, para um médico de 80 anos de idade, às vezes é muito mais cansativo do que para um médico de 40. Existe essa diferença, e às vezes o médico pode ter algum tremor nessa faixa etária toda. Eu conheço um médico espetacular aqui, que é o Dr. Roberto Lemos, que esse dia entrou numa cirurgia grande, aberta comigo, e que está operando super bem, mas muitos não conseguem chegar com esse trunfo de ter saúde, de ter vontade de operar tudo. Então tu tem que abraçar as tecnologias, né? Porque o robô ele tem a vantagem, tu vai manipular, ele não vai ter tremores, não vai ter
uma série de coisas que às vezes pode surgir para alguns cirurgiões, não para todos, mas pode eventualmente aparecer. Então ele acaba suplantando isso aí. Claro que tu tem que ter o mesmo conhecimento de anatomia, tu tem que ter uma bagagem boa para manipular, tem que conhecer as coisas, entender os movimentos novos. É um desafio, mas como o Rodrigo diz, ou tu quer seguir em frente ou vamos se aposentar aqui. Né? E vamos mais adiante, né? Daqui a um tempo as universidades estarão comprando também esses equipamentos para que os próprios alunos, como nos Estados Unidos, né, que já vão direto para a tecnologia, eles dali começam a aprender, né? E os que ficam para trás, né, que não, né, que ficam mesmo para trás, eles vão ficando lá. E aqueles que se atualizam e que saem da zona de conforto, como vocês, né? Vocês vamos colocar a palavra atualização. Vocês estão sempre se atualizando, trazendo novo. E importante ter falado isso, Felipe, da situação que eu gosto de estar ali. Eu sinto prazer. Então quer dizer que tu vai estar até o final, que nem o Dr. Lemos, né? O Dr. Lemos não larga, é uma coisa impressionante. É um cara que... E ele é um médico que desde pequeno sempre vi ele sempre de a pé, andando de a pé. Eu nunca vi ele de carro. Não, ele cuida da saúde dele, né? Dos modos dele cuidar da saúde é caminhar. Sim. E daí, como é que tá o senhor? Daí indo direto pro hospital. Sim. E ele, esse dá para dizer que ele ama o que faz. Sim. Assim como vocês também, vocês gostarem do que faz. Essa questão não digo comodidade, mas a ergonomia do cirurgião para fazer a cirurgia é fantástica, né? Tu tá sentado, tu vai ajustar todo o robô para a tua melhor posição. Isso é individualizado, né? O robô ele se autoajusta conforme os teus comandos e salva a tua configuração. Rodrigo, teus primeiros minutos, estou acostumado lá com uma vídeo, ou por vezes, e aí começar a ter um novo tato, que não é teu. Sim, não, um tato que não é um tato na verdade, o robô o Da Vinci, ou todos os robôs, a gente aprende e o cérebro é meio complicado explicar, mas tu vai visualizar a questão do tato, na verdade, com o movimento dos tecidos. Tu não tem a sensibilidade do tato. Sim. Né? Se eu pegar, digamos, for pegar com a pinça de robô isso aqui, eu não vou sentir o peso. Sim. Eu estou vendo ele se mexer e eu tracionando. Então isso também é uma coisa que muda e o cirurgião tem que se adaptar. Pela questão da tração, se eu for pegar uma pinça, né, e puxar, eu não vou saber a força que eu estou fazendo. Mas ele te dá em medida Não, isso é tudo visual. Então é uma adaptação que tu também vai através... O cérebro, entre aspas, reconfigura a tua percepção. Sim. E tu automatiza. Né? Então acaba automatizando e tu vendo aquilo, né, que é uma maneira, como nós falamos, uma maneira nova, é uma maneira diferente, mas tu aprende. Tu acaba aquilo entrando dentro de ti. Sim, sim. Né? Através da repetição. Exato. Né? A cirurgia em si, ela tem, mesmo na cirurgia aberta, alguns movimentos que a gente faz para sutura, para algumas coisas que, como o Rodrigo viu, com o tempo aquilo vai se tornando automático. Né? Tanto é que, por exemplo, o cirurgião que eu mais opero, que mais me auxilia, eu auxilio ele, sou eu, Rodrigo, contando esses últimos 20 anos aí. E o auxílio que está te auxiliando, ele já sabe o passo que tu vai fazer, tu alcançar, eu alcanço para ele uma pinça quando ele está operando, ele me alcança. Esse tipo de movimento que tu adquire na cirurgia, esse aprendizado que tu tem que ter. Uma outra coisa interessante, eu acho falar, não é, Rodrigo, que é na formação da robótica, Douglas, assim, ó, existe uma exigência muito grande do Da Vinci, da própria empresa que criou o Da Vinci, na formação dos cirurgiões robóticos. Ninguém vai... o Auro Felipe tem 30 milhões de dólares, resolve comprar um robô, botar na clínica dele e sair operando. Negativo, não é permitido isso aí. Tu tem que fazer toda uma formação e tu só é liberado para fazer uma cirurgia sozinha, depois tu adquirir um volume X de cirurgias e liberado pelo Procto, que é um professor, que são os colegas que vêm aqui, que já tem um volume muito grande de cirurgia. Isso é em tudo que é lugar. Tá? Em tudo que é lugar. Tu vai estar habilitado no momento que realmente tu tiver habilidades para mexer no robô, para ir aprendendo tudo. A gente sabe que a formação é muito individual. Alguns vão demorar um pouquinho mais, outros um pouco menos. Alguns, às vezes, têm uma facilidade maior para lidar com isso, outros menos, mas esta formação é importantíssima, porque tu não pode usar uma pessoa ali para aprendizado. Tu vai trabalhar dentro de uma cirurgia dessa, sempre o que está à frente da equipe é quem conhece bastante o que está fazendo ali. E aos pouquinhos vai sendo liberado para os outros também. O robô tem um modo de segurança?
Não pode faltar luz, no caso, né? De jeito nenhum. Sim, não, mas isso que tem todo um recurso, né? Mas deve ter um modo de segurança. Ele tem, e também para vários mecanismos para evitar acidentes. Isso. Né? Se eu estou com a pinça do robô, faço um movimento intempestivo, ele não vai fazer. Né? Então, se eu estou ali e escorrego alguma coisa, ele não vai fazer. Então, vários detalhezinhos. Se eu estou olhando pelo visor, tiro qualquer tirada digamos, da cabeça do visor, ele trava. Né? Então, ele não vai movimentar. Eu estou olhando aqui, me chamo, sei lá, ou olho para o lado e mexo a pinça. Ele não vai movimentar. Então, ele tem vários mecanismos para evitar o próprio, a gente chama, né, não digo erro humano, mas contra alguma coisa. Um incidente, né? Então ele tem, assim como o nosso carro, tem mecanismos de segurança, de freagem, se tiver um Volvo, por exemplo. Exato. Então ele tem mecanismos para evitar acidentes. Né? Então, porque, na verdade, os braços robóticos são muito fortes. Né? Então, qualquer movimento intempestivo que fosse feito, alguma coisa assim, aquilo provocaria um acidente muito grave. Né? Então, isso acaba não acontecendo por esses mecanismos. Que no caso, né, um cirurgião, um ser humano, né, que pode errar, uma segurança dessas também é valiosa, né? Porque às vezes o próprio ser humano, pode acontecer qualquer coisinha, ele tem um acidente, né? E ele tem recursos, né? A pessoa vai pensar em vários recursos, pensa se o cirurgião está ali e desmaia. Isso. Pensei nisso aí, exatamente. Né? Então, são mecanismos de defesa, né? Então, de proteção. Então, o robô, na verdade, ele é muito seguro. Né? Tem que ser assim, né? Muito seguro e como eu estava falando assim, a respeito ao treinamento, né? Então, isso não é, como eu disse, não, é uma coisa que o programa é assim, e ele é assim em todo lugar do mundo. Porque foi visto que assim dá certo, né? Então, não é pelo fato de eu, digamos, ter um monte de pacientes na minha clínica e eu vou operar o robô. Não, se o meu professor, digamos, meu proctor, que a gente chama, achar que eu não estou em condições ainda, embora já tenha feito acompanhado e vários casos, eu não vou estar apto ainda a operar sozinho. Né? Então, se o paciente é submetido a uma técnica nova, a um instrumental novo, moderno, e vai ter um custo para isso, nós temos que dar um resultado melhor. Senão, eu não posso, como o Auro falou, fazer experiência com o paciente. Né? Eu tenho que, no momento que eu oferecer a robótica para ele, o objetivo é que ele tenha um ganho na saúde, né, na recuperação, ele tenha uma cirurgia num nível melhor. E isso tem que ser bem claro. Né? Claro. Isso é importante salientar, assim, Douglas, porque isso que o Rodrigo colocou agora, porque assim, o pessoal pode alegar, não, o robô está em Santa Maria, mas os cirurgiões são muito inexperientes, estão aprendendo tudo. Quem faz o procedimento e dá segurança também aos cirurgiões que estão fazendo aqui, que estão começando a fazer robótica, são pessoas com alta qualificação dentro da robótica. Então, são as mesmas pessoas que estariam em São Paulo, nos grandes centros de robótica do Brasil. Tem um colega, para te ter uma ideia, que vem dos Estados Unidos operar aqui, eventualmente. E ele foi o iniciador da robótica aqui no Rio Grande do Sul e já fez algumas cirurgias aqui. Teve um agora que o Rodrigo estava junto, né? Sim. Então, existe um aprendizado, uma linha de aprendizado com toda a segurança. O cirurgião, alguns aqui vão operar sozinhos antes, outros depois, mas ele só vai operar no momento que ele tiver com a formação completa. É uma equipe que trabalha junto ali para que tudo saia perfeito, como se ele estivesse operando hoje nos maiores centros de robótica, como eu disse, em São Paulo, nos Estados Unidos, pessoas que têm habilidade completa para fazer esse tipo de cirurgia. Responsabilidade. Com certeza. Isso aí, até mesmo a própria empresa, ela tem que ter essa responsabilidade. E ela tem um grande nome zelado, porque ela não sei se é a melhor do mundo ou uma das melhores, mas é responsabilidade. Justamente ela criou esse protocolo para não dizer, como se diria, queimar a técnica. Né? Queimar a técnica. Imagina todo mundo começando a fazer robô, cada um do seu jeito, da sua cabeça, sem ter uma formação adequada, um monte de erros. O paciente não teria o resultado. Né? Com certeza, sem dúvida. Seria uma... A chamada, isso a gente chama em medicina curva de aprendizado, né? Isso. Então, a nossa curva de aprendizado, vamos dizer, para eu operar uma próstata aberta, digamos, bem operado, eu vou precisar de 50, 100 casos, né? Para eu operar uma laparoscópica, eu vou precisar de tantos casos. Então, essa maneira que
que a firma, que a empresa moldou, de ter o Proctor junto, né? Tu sai desde a tua primeira cirurgia com mais alto nível, né? Tu vai aprendendo junto com o Proctor e a cada cirurgia que tu vai fazendo, tu vai tendo novas habilidades e evoluindo o teu aprendizado sem detrimento do paciente. Essa é a grande diferença técnica, entende? Da implementação da robótica. Desde o primeiro caso que tu vai fazer, tu vai estar junto com o cirurgião, os mais experientes que tem, e tu vai aprendendo lentamente, né? O que faz com que os pacientes que vão se submeter à técnica tenham, desde o primeiro caso, um ótimo resultado, entende? Essa é uma vantagem. Quantas cirurgias são feitas hoje no Caridade? É a Proctor? Robótica? O tipo de cirurgia? Os tipos. Existem cirurgias, a maioria da urologia, da nossa especialidade, tá. Imensa maioria. Mas tem cirurgias oncológicas que são feitas ali, cirurgia ginecológica, eu acho que já foi feita alguma também. Teoricamente, qualquer cirurgia... A bariátrica agora. Bariátrica, a coloproctologia, né? A colo, Essas aí. Cardíaca ainda não? Não. Ainda não. Qualquer cirurgia intraabdominal poderia ser feita pelo robô, né? Certo. Só que a gente tem que ter bom senso em algumas coisas. Por exemplo, que cirurgias que são muito pequenas, tipo uma hernia inguinal, alguma coisa assim, tem que se pensar. Não vi nenhuma, talvez até algum lugar façam. Até já vi descrita, assim, mas não vi ninguém fazer aqui. Mas o importante é para essas cirurgias maiores, né, de porte maior, assim, para poder minimizar as complicações da cirurgia. A urologia, ela é por si só uma pioneira em endoscopia, em tudo, né? O início da endoscopia em cirurgia começou com as cirurgias de próstata, com as RTU, que são as ressecções que até hoje são feitas. Depois nós tivemos a evolução para os cálculos renais, hoje temos cirurgias maravilhosas, todos esses equipamentos nós temos aqui no Hospital da Caridade hoje. E ela, por si, em função disso, hoje a gente faz a robótica muito nessas cirurgias relacionadas com a parte de neoplasia, de oncologia urológica, que é a maior indicação que se tem hoje, né? Sim. Mas pode ser feita em algumas outras situações, de reimplante de canal de ureter, só os cálculos renais que ainda se prefere fazer a cirurgia endoscópica, né? E o que os artigos têm trazido de benefícios e vantagens? Da robótica? Sim. A robótica vai ter, vamos dizer assim, independente da cirurgia que for feita, ela vai ter os benefícios que a gente chama de menos internação, menos sangramento, menos dor, retorno às atividades precocemente, né? Isso é para qualquer cirurgia. Certo. Tá? Vamos colocar assim para a cirurgia de próstata, por exemplo, né? Um exemplo específico. Né? A cirurgia de próstata, que é a cirurgia onde o robô, digamos, se popularizou, se difundiu mundialmente, é uma cirurgia tecnicamente difícil de fazer porque é na pelve, né? E tem estruturas delicadas que passam ali, né? Então, que é o grande medo do paciente quando faz a cirurgia do câncer de próstata, que é a retirada total da próstata. O paciente quer, entre aspas, a gente chama assim, mais ou menos, a gente diz 3 objetivos: se curar, né? Permanecer continente, ou seja, não ter a incontinência urinária, e permanecer com a sua vida sexual ativa, né? Então, digamos, entre os objetivos finais do paciente, esses são os 3 principais. Ficar curado da doença, né? Mas ter qualidade de vida, que é estar continente e sexualmente ativo. Então, esses benefícios, a robótica tem se mostrado cada vez mais superior às técnicas anteriores, né? Então, voltando àquele princípio que eu te falei, nós temos uma cirurgia aberta, uma cirurgia laparoscópica, uma cirurgia robótica, né? São cirurgias que vão ganhando, em relação à outra, benefícios para o paciente. Porque se nós formos imaginar assim, como aconteceu isso no mundo, né? Como foi difundida a robótica, é aquela história. Uma tecnologia suplementa a outra quando ela é melhor, quando ela traz benefício. Nunca na humanidade uma tecnologia nova surgiu e era pior que a anterior. Não faz sentido nenhum. Então, se a robótica surgiu, se ela está sendo difundida no mundo e está ganhando, como o Áureo falou recentemente, nos Estados Unidos há muitos anos já, 99,9% das cirurgias de próstata são robô, né? Não faz mais sentido não ser, né? Então, os benefícios que acaba trazendo para o paciente, nesses 3 quesitos, é superior,
entende? Então, os artigos mostram cada vez mais que nós vamos ter superioridade através de quê? Olhando melhor, através de menos sangramento, através de uma visão melhor, de uma ergonomia do próprio conforto do cirurgião, de uma equipe cada vez mais treinada, atingir melhores resultados nesses 3 quesitos. Sim. Básico. É isso aí. Eu acho que é o grande caminho hoje para a cirurgia, na urologia já muito bem estabelecido e se estabelecendo também nas outras áreas, né? Com certeza. E a tendência vai ser essa, né? Cada vez mais. Sem dúvida. Claro que microcirurgias, aí é para outra situação, né? Mas sabe que existem vários tipos de plataforma de robô e surgindo novas. Interessante. Né? Então, existe uma plataforma de robô só para microcirurgia, né? Então, eu vou fazer uma cirurgia que a gente usava o microscópio e vai ter um robô, um braço cirúrgico para microcirurgia. Por exemplo, vamos dizer a nossa área, que é uma coisa que a gente usa para fazer uma reversão de vasectomia, que é uma cirurgia superficial, a gente faz aberta, pode usar lente, pode usar microscópio, mas, como o Mauro comentou várias vezes, a questão do tremor da mão, a questão da visualização. Se eu tiver um braço robótico para eu fazer essa microcirurgia, que já tem e vai ter, é outro avanço também, né? Então, existem várias plataformas, existe plataforma de robô para endoscopia do sistema respiratório, que a gente chama a fibrobroncoscopia. Sim. Vai ter uma plataforma do robô para fazer a fibrobroncoscopia. Sim. Né? Então, existem várias, não só essas de grandes cirurgias, mas também de diagnósticos ou de microcirurgias que vão acabar evoluindo nas plataformas robóticas para essa novas técnicas. Agora teve o Congresso Paulista de Urologia, agora no mês passado, tem uma plataforma que está sendo desenvolvida no laboratório da USP lá, pela EndoRusser, que é uma empresa que teve origem em outro país da América Latina, mas hoje a sede principal dela é no Brasil. E eles têm, eu te falei sobre as cirurgias do cálculo, né, que a gente usa os endoscópios, o ureteroscópio. Eles estão desenvolvendo hoje, não está no mercado ainda, mas está em desenvolvimento, foi apresentado lá um robô onde tu acopla o aparelho e ele faz os movimentos teoricamente, da ureteroscopia. Eles têm projeto para fazer o DRTU de próstata. O próprio robô faz esse tipo de mobilidade. Sim. E tu fica controlando ele através de um joystick. É uma coisa importante, mas às vezes a gente fala e não lembra, né, para o paciente ou quem está ouvindo, a cirurgia robótica não é o robô que opera. Sim, né? Sim, claro. Importante o isso. cirurgião que comanda. Isso, né? Isso. Essa questão do robô operar sozinho, isso não é de se duvidar que um dia venha a ter. Eu já, numa feira mostrada na China, no nosso lado odontológico, lá teve um robô já praticando em paciente, né, a restauração. Sim. Mas na nossa área da odontologia. Sim. Né? Mas ainda está em teste. Mas exatamente. Mas como tu falou, nós estávamos falando aqui, acho que foi antes, né, que o robô não dava ré. Não, o foguete dava ré, agora dá. Se nós fosse falar há 15, 20 anos atrás que teríamos um robô aqui também, tudo isso que a gente fala, ou há mais tempo Elon Musk lançou os seus robôs agora, né? Então, o que vai ter de novidade pela frente, a gente não faz ideia. Sim. Né? E elas vão acontecer. Claro, já estão acontecendo. Então, assim, se dissesse que o robô vai operar sozinho daqui, sei lá, 5, 10, 20, 30 anos, sim, pode acontecer. Né? Eu estudei na Universidade de Nova York, e daí a primeira coisa que nós tínhamos que fazer na prática era pegar e fazer o procedimento nos bonequinhos, onde esse bonequinho só abria a boca ali, tinha os dentes, a gente fazia o procedimento. Aí depois nós passávamos para um segundo, que esse era mais robotizado, vamos dizer assim, não que ele era o paciente, mas tudo que a gente fazia de errado ele acusava. Então, quando acusava, tinha que fazer certo. E se não fizesse certo, ele mandava corrigir. E se não corrigia, mandava de novo. Sim. Então, e aí, isso é uma evolução, que hoje, né, daqui um pouquinho, esse que era o paciente, agora vai virar um dentista fazendo o futuro. Então, isso é evolução. É evolução. Mas essa situação de trazer esse tema, né, a robótica, e vocês estarem aqui presentes e colocando a situação de experiência, né? A experiência do profissional que agora chegou um momento de mudar, né? Mudar uma nova mão, com um novo tato, com uma nova percepção, com uma nova experiência e se adaptar ao meio. Trazer também para o paciente novas vantagens assim que todo cirurgião pensa nisso, né? A cura vem de uma boa cicatrização, de bons cuidados. Claro que o custo isso vai diminuir, sem dúvida nenhuma, vai vir as concorrências e tudo. E nesse momento que nós estamos finalizando o Cash Doctor,
qual é a mensagem final que vocês deixam para o nosso público que está nos escutando, nos assistindo? Bom, começo depois o Rodrigo encerra aí, mas primeiro dos mais velhos. Sim, a roda do chimarrão. Não parece, mas eu sou um pouquinho mais velho. Bom, Douglas, eu acho que a gente te agradece aí, porque o que a gente busca mesmo hoje é a divulgação da verdade médica aqui de Santa Maria. Né? Exato, isso aí. Hoje, esses dias eu falei brincando num grupo que tem de médicos lá, que aqui em Santa Maria tem alguns médicos que eu chamo de guia turístico médico. Eles pegam pacientes aqui, cobram uma fortuna e levam para operar em São Paulo, às vezes, para um médico que nunca mais vai vê-los lá e cobra um valor só para carregar o paciente até lá e levar. Ninguém precisa fazer isso, pessoal. Eu garanto que faz a cirurgia com a mesma qualidade que nesses outros lugares aqui em Santa Maria hoje. E se tu quiser hoje trazer o melhor cirurgião, hoje tem uma referência em cirurgia robótica na urologia, que é o Dr. Rafael, em São Paulo, a gente convida ele a operar aqui também. Então, nós temos uma estrutura maravilhosa hoje para fazer cirurgia robótica aqui. Isso é uma coisa que ele é estimulante para quem gosta de fazer cirurgia, porque realmente, no momento que a gente está ali, agora, sábado a gente estava junto nessa cirurgia, um espetáculo de visualizar, de ver como é que as coisas andam ali. Então é muito bom, é uma técnica maravilhosa e maravilhosa mais ainda para o paciente, isso que é importante. Isso é fato. Não, com certeza, e além de tudo que nós conversamos, né, falar que o paciente que tiver nessa situação de precisar de uma cirurgia, conversar com o seu médico, tanto de qualquer área, né, se tem essa opção, se é um caso bom para ele, né, porque muitas vezes talvez vá constar com um colega que não faça, alguma coisa assim, não vai dar aquela opção para ele, né? Então procure questionar também o seu próprio médico se seria um bom caso para ele, né? E só mais uma vez agradecer e nos colocar aqui à disposição para quando precisar conversar. Para nós sempre é um prazer. E sempre serão convidados. O dia que tiver assuntos aí, vem para o Fala Doctor, vem para o Cast Doctor. E algo que nós ficamos muito felizes é que há tempos atrás, vocês, nas entrevistas do Fala Doctor, né, nós estávamos falando na segunda cirurgia, depois da aberta, que era vídeo. Né? E hoje a gente está falando da robótica. Então, para ver que o Fala Doctor e o Cast Doctor, ele atualiza os médicos aqui. E esse é o nosso objetivo, de trazer os profissionais da nossa região, da nossa Santa Maria, e dizer que tem gente boa aqui e que nós estamos nos atualizando. Na verdade, sempre. Né? Sempre. E quando eu falei na parte empreender, né, cabeça médica empreendedora, é para trazer isso mesmo e para trazer o melhor para o nosso paciente. Então quer dizer que hoje não precisa gastar num voo, não precisa gastar num hotel, né, porque tudo tem aqui e pode ficar no seu conforto logo depois que sai da cirurgia. Ontem o senhor já estava ali, bem, né? Depois da cirurgia de sábado, provavelmente hoje ou amanhã já está indo para casa, no seu conforto de casa, que é o melhor. E o conforto de ter o seu médico assistente do seu lado, que eu acho fundamental. O meu médico tem que estar do lado. Faz toda a diferença. E isso é verdade. E Santa Maria, que é um polo, né, regional. Claro, e drena toda uma fronteira, toda uma região da campanha. E recebe, né? Recebe pacientes, né? Então, assim, que tem mais uma possibilidade de tratamento moderno. Né? E uma super, né? E outra, um investimento alto para mostrar que trouxe o que há de melhor para a nossa região. Exato. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. E a você que está nos assistindo, aqui está um dos nossos objetivos, de trazer a atualidade de Santa Maria através dos profissionais aqui conosco, os médicos, né, na cirurgia robótica e muito mais, nas demais áreas também, que nas demais áreas também estão trazendo muita tecnologia, muito avanço técnico, novas situações, né, de aprendizado que estão trazendo para Santa Maria. Então, eu digo que nós estamos bem e vocês não se preocupem que estarão seguros e confortáveis com os nossos profissionais. Uma boa noite e até a próxima.